Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar, um podcast onde a gente vai falar sobre posicionamento, mas principalmente sobre o que está por trás de uma marca que consegue, de fato, se posicionar. E hoje, para iniciar essa temporada do Pode Posicionar, estou com uma cliente muito querida e muito especial, a Zamara, que ela é arquiteta especializada em obras comerciais, e a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quero que vocês conheçam um pouquinho da essência dela, que é muito especial. Zama, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom, fico muito feliz de poder começar essa primeira temporada e esse primeiro episódio contigo. A gente se conhece já há bastante tempo, então a gente tem uma intimidade também maior, então não poderia começar de um jeito melhor aqui para nós. Agora eu quero que tu se apresente para o pessoal, conte um pouquinho sobre o teu trabalho, conte um pouquinho sobre o que tu faz, como tu faz, para a gente começar esse papo. A gente já se conhece há bastante tempo, mas antes mesmo até de eu ser arquiteta, né? Sim. Então é isso, eu sou arquiteta, urbanista, também tenho mestrado em arquitetura, urbanismo, paisagismo, atuo muito na área de interiores, na área de reformas, e em especial nas reformas e projetos comerciais, que eu amo muito fazer. Já atuo autônoma, assim, com o meu escritório, com os projetos há mais ou menos uns 5, 6 anos. E é isso, assim, venho cada vez mais trabalhando com clientes incríveis, fazendo projetos que eu amo, projetos diferentes, e espero que entregando muita essência dos meus clientes nas respostas que eu dou a eles do que eles me pedem. E no Pode Posicionar aqui, a nossa intenção é trazer quem está no processo de posicionamento, independente de qual fase esteja. A Zamara, ela está num processo inicial, quase embrionário. Então, a gente finalizou o posicionamento dela, né? Ela é minha cliente do serviço de posicionamento, e agora ela vai começar a se posicionar na rede social. Então, eu quero trazer os meus clientes em diferentes fases também, para que dê para entender que o posicionamento ele é um processo que tem um começo e não tem um fim. Porque o posicionamento ele é tu tá constantemente ali reforçando quem tu é e o que tu faz. E a Zama comentou que ela entrega muita essência, e sim, ela entrega muita essência mesmo. Tanto que a gente se conhece há muito tempo. Vou trazer aqui uma curiosidade bem interessante. A gente tocava na banda marcial da cidade que a gente nasceu. Então a gente se conhece desde os 13 anos, mais ou menos. Depois a gente foi cada uma fazer a sua faculdade, né? Enfim. E hoje a gente mora na mesma cidade e tem a oportunidade de trabalhar juntas também. Inclusive, ela é a arquiteta desse espaço que projetou toda a nossa sala, que foi ela que fez, e não poderia ser diferente, porque a Zama ela tem algo que eu sempre te falei, né? Desde que eu te conheço de adolescente, mas principalmente agora na nossa fase adulta de conhecimento de amizade, tu tem algo muito único e muito teu da tua forma de enxergar as coisas, que eu acredito que isso é um dos maiores diferenciais quando a gente fala, só que ele é um diferencial intangível, né? Então, como é que tu hoje traz isso para os teus clientes, traz isso para tua marca? Porque, por exemplo, é diferente de falar, eu sou Zamara, eu entrego um projeto assim, 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 tu vai receber isso, isso, isso. É diferente quando a gente tem um dos diferenciais sendo um olhar sensível, né? Como é que tu costuma trazer isso para os teus clientes? Porque eu senti isso no projeto que a gente fez e eu sinto isso nos projetos que tu entrega também. Sim, e é bem interessante tu começar com essa fala, porque eu acho que foi uma das primeiras coisas que tu me ajudou a ver. Por mais que às vezes a gente saiba que a gente tem certos pontos que tornam a gente única, assim, os diferenciais mesmo, a gente não enxerga. Ou a gente não acha que aquilo seja realmente válido, importante ou um diferencial, como todo mundo fala, né? E a partir das nossas conversas, até mesmo antes de começar o próprio processo de posicionamento, como a gente já tem uma longa caminhada juntas, nós sempre vínhamos conversando muito sobre isso, uma dando pitaco na vida da outra, no negócio da outra, e tu me ajudou a conseguir olhar para isso com o devido valor que tem. E eu acho que hoje eu entendo que esse olhar carinhoso e eu diria uma escuta muito atenta, que vai muito além das palavras que as pessoas falam, porque essa escuta é sobre percepção
da imagem, da forma com que a pessoa se coloca, daquilo que ela diz sem querer dizer. É muito essa leitura profunda, que, como eu disse, é uma parte de escuta e outra parte de leitura sobre o espaço, sobre a vivência da pessoa, sobre a personalidade da pessoa. E isso é tão intangível. E conseguir olhar para isso com os critérios técnicos para trazer isso para um espaço que represente a pessoa é desafiador, mas para mim é o que torna é o que traz o eixo central do trabalho que eu faço, eu acho. Uhum. Então, sim, tem muita técnica, tem muita bagagem, tem muito repertório, tem muita experiência, mas eu acho que acima de tudo é esse olhar carinhoso e atento. E eu até anotei aqui percepção, porque realmente eu acho que essa é um dos maiores diferenciais do meu trabalho também, né? E a gente, enquanto empresa, tem esse. Não só no posicionamento, né? Mas na forma como a gente vai vender o nosso peixe para a pessoa, vender o nosso trabalho para as pessoas. Quando a gente está falando sobre algo intangível, é muito difícil a gente conseguir tocar naquela pessoa e mostrar para aquela pessoa. Então, quando a gente falava sobre cliente ideal, né? Quando a gente trabalhou o teu posicionamento, entender que o nosso cliente ideal, ele precisa compreender isso é um dos pontos mais importantes, porque não adianta tu querer vender água para quem não está com sede, para quem não quer tomar água. A pessoa não vai ver valor naquilo, ela não vai comprar aquilo. Agora, se eu tenho já esse caminho, e fica até a sugestão para quem está em casa também, quando a gente tem essa. Um dos nossos diferenciais é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de entender, é o nosso jeito de interpretar as situações. É muito importante que a gente se conecte com clientes que enxerguem isso também e que veem valor nisso também, porque senão vai ficar realmente assim, eu tentando, a Zamara sempre falava, eu fico floreando as coisas, mas é que tem o cliente que vai gostar disso, tem o cliente que vai se conectar com isso, com certeza tem, né? Só tem que achar os clientes certos. E aí vai um processo de, eu sempre falo, aceitação, porque primeiro a gente tem que aceitar que tá tudo bem ser assim, e que tá tudo bem eu entender isso. E depois de ação, para eu começar a agir para encontrar esses clientes, encontrar essas pessoas, né? E um dos pontos que eu considero mais eh, prejudiciais nesse processo de quem está empreendendo e que começa a empreender e que vai tentar se achar, porque assim, a gente sai cru, né? Sim, A gente começa qualquer coisa crua, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo muitas só vezes. vai fazendo. Só vai fazendo. É tentar encontrar metodologias validadas para usar no nosso negócio também. E isso eu acho que tu também quero ouvir um pouquinho de ti, porque eu acompanho a Zamara já há um bom tempo. Eu sei que ela já passou por alguns processos de mentorias, né, de arquitetura mesmo, enfim. E quando tu tá tentando se encontrar e tu vai indo para caminhos onde, esse aqui é o método que funcionou para mim, eu fiz atrair tantos seguidores. Esse é o método que me fez faturar tantos mil reais no mês. Isso é muito bonito de ouvir, mas nem sempre esse método se adapta e faz sentido para a tua realidade. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso hoje, com a experiência que tu teve também de passar por esses processos, né? Enfim, como é que tu enxerga hoje o teu processo? Como é que tu se enxerga? Tu enxerga que faz sentido dentro de uma estrutura? Como é que é para ti hoje enxergar isso? Sim. Eu acho que para começar, qualquer negócio, ele surge, ele nasce, ele se constrói a partir de muita construção e desconstrução. Então, acho que a própria nossa história, ela reflete um pouco disso. A gente se conhecia, já era amigas, já se dava bem. Aí a gente se afastou, saiu do ninho, saiu da cidade natal, saiu das origens, e o universo fez com que a gente se encontrasse de novo. Então, eu acho que é muitas vezes sobre isso. Às vezes a gente, sim, busca fora, vive experiências novas, diferentes, mas no fundo é sempre sobre voltar para a origem, é sempre sobre voltar para aquilo que já é da gente. E às vezes a gente acha que não é isso. Às vezes a gente acha que a gente precisa seguir a fórmula que deu certo de alguém porque a gente tem medo de errar. A gente acha que é mais fácil pegar um atalho, um caminho que alguém já fez, já validou. E sim, talvez para algumas pessoas funcione ou funcione por um tempo, mas principalmente quando a gente tem um perfil, eu diria,
extremamente emocional como o meu, Mais emotivo. é mais emotivo, é mais difícil tu encaixar o método ou se colocar dentro de uma caixinha, de um quadradinho, é bem mais complicado. Não que não ajude, porque como tu mesma falou, antes da gente fazer o posicionamento, eu assim dei 1 milhão de voltas em outras fórmulas e treinamentos e fiz mentorias, todas me agregaram com certeza de uma forma ou de outra. Acho que tudo que a gente estuda e aprende, vem para somar de alguma forma. Mas não existe fórmula pronta para ninguém. Cada negócio é único. Então, eu ouso dizer que até mesmo franquias que já seguem um modelo de negócio, cada uma é única, cada uma é totalmente diferente, porque somos únicos, né? Assim como num projeto de arquitetura também, não existe eu fazer a mesma coisa para todo mundo, não existe. Isso é uma coisa que se reflete muito no teu trabalho, porque, claro, tem dentro do ramo da arquitetura, né, eu já atendi vários arquitetos, conheço um pouco desse mercado. Tem arquitetos que têm o seu padrão, o seu estilo, então, eu tenho um estilo mais minimalista, então as pessoas vão procurar aquele arquiteto por conta do estilo dele. Ou, eu tenho um estilo mais criativo, vão procurar por conta dessa questão. E tem arquitetos que não têm um estilo definido. E esse é o teu caso, né? Não que tu não tenha, obviamente, coisas que fazem mais sentido para ti, que tu se conecta mais, mas eu sinto que o teu trabalho ele é muito personalizado porque o cliente quer. Tanto que eu conheço alguns dos seus projetos, por mais que eles tenham pontos que conversam, eles são muito diferentes, porque é realmente a essência de cada cliente que tu coloca ali, né? E a gente conversava também alguns anos atrás sobre se isso é certo, se isso é errado, né? Eu tenho que definir um estilo ou não, enfim. E hoje, como é que tu descreveria para as pessoas o teu estilo? Hoje, como é que tu entende isso? Não digo só o teu estilo, mas assim, a tua forma de ver a arquitetura, né? E aí pode florear aqui, porque aqui tu pode. É, essa é a primeira coisa que eu ia falar. Eu acho que hoje eu já entendo que não é sobre um estilo, é sobre um olhar. E quando as pessoas procuram o serviço de um arquiteto, eu acho que é sobre isso que elas precisam se preocupar. Se aquele arquiteto, aquele profissional, porque somos profissionais criativos, né? Então, se essa pessoa tem um olhar que realmente vai saber me ver da forma que eu quero, com que eu quero ser visto, eu acho que esse é o ponto-chave. Porque não adianta eu procurar alguém porque ela faz coisas em tal estilo e aquilo talvez me represente, mas talvez a pessoa não vai conseguir encaixar aquilo na minha maneira de ser, na minha maneira de viver, né? Então, eu acho que é bastante sobre isso, é sobre entender cada situação e, como tu mesma disse, meu estilo, meu olhar em si, ele foi se apurando com o passar do tempo e ele tem uma linha tênue de semelhança, assim. Mas o que rege e o que é a base da criação de cada projeto é a necessidade e as questões únicas de cada um. E aí, assim, eu teria inúmeras histórias de clientes que desde necessidades que o próprio espaço às vezes tem. Eu quero fazer essa sala comercial, mas eu não quero mexer no piso, eu não quero reformar em tal coisa. Então a gente molda o projeto para que ele faça com que aquele piso pareça que foi escolhido para o projeto. Então, assim, eu diria que são escolhas inteligentes e criativas que se adequam àquilo que a gente precisa. E no meio de tudo, de toda essa criação, a gente ainda coloca um pouquinho da história de cada um pouquinho daquilo que a pessoa quer transmitir, um pouquinho daquilo que a pessoa quer captar, muitas vezes com no perfil dos seus clientes. Então, eu digo que é uma salada de muitas coisas gostosas, assim, que fazem a construção do todo. É, dentro do posicionamento da Zamara tem a gente define algumas âncoras, né, para todos os clientes. E uma das principais âncoras da Zamara é a intencionalidade, né? E essa foi uma palavra que a gente encontrou para que traduz muito bem o teu trabalho, a tua forma de ver o teu trabalho, a tua forma de agir com os teus clientes. E tudo isso que tu comentou agora
se traduz muito em intenção, né. Então, eu vou colocar uma mesa aqui. Por que que eu tô colocando essa mesa aqui? Qual é a intenção dela aqui nesse ambiente? Que é o que dentro de um posicionamento a gente chama de estratégia também, né. Então, aqui até uma coisa que as pessoas geralmente não entendem, é que fazer estratégia nada mais é do que ser intencional. Então, o teu olhar estratégico para as coisas nada mais é do que um olhar intencional. Se eu vou criar um post para o Instagram, qual é a minha intenção com aquele conteúdo ali? Isso é um olhar estratégico, é pensar com estratégico. A estratégia, porque muitas vezes as pessoas elas acabam se perdendo muito nisso de, eu preciso ter no meu ramo, né? Eu preciso, não sei o que que é estratégia. Ai, meu Deus, tô perdida no que é estratégia, não sei o que que é. Quando é tão fácil, é tão simples entender. E tu percebe que com os teus clientes também tem isso. Muitas vezes a gente tá falando de estilo aqui, né? Vem com, eu quero esse estilo, ou eu quero aquele outro estilo, mas daqui a pouco nem a pessoa mesmo sabe o que que ela quer, o que de fato ela quer. Tu sente que também tem esse ruído interno no teu próprio cliente, de muitas vezes ele achar que quer uma coisa, mas na verdade não tem nada a ver com ele? Não, isso é o que mais acontece, né? Até porque hoje em dia as pessoas elas acabam buscando coisas sob a influência de muitas outras coisas. Então, a gente tem muita informação, o mundo está com, eu diria, muitos produtos, muita coisa acontecendo, então, às vezes, são tantas opções que ninguém sabe para que lado se atirar, assim, para que caminho escolher. Hum. Então, sim, 90% dos casos eu recebo clientes assim muito perdidos. Tipo, eu sei o que eu quero, mas eu não sei bem como e eu não sei por onde começar e eu não sei se é isso que realmente vai ficar bom para mim. Uhum. E aí que entra a intencionalidade, porque tudo dentro de um projeto de arquitetura, da forma com que eu procuro fazer, precisa ter um motivo. Seja ele funcional, seja ele para o espaço, seja ele pessoal, seja ele de Estético mesmo. significado, de estética, de funcionalidade ou de estratégia. E aí, se falando de espaços comerciais, sim, 100% do que é definido dentro de um espaço é estratégico. Porque tudo comunica, tudo influencia na forma com que as pessoas vivenciem o espaço. E aí, dentro de um espaço comercial, de um espaço de venda, de compra, de varejo, de comércio, isso é fundamental. O espaço comunica a forma com que as pessoas vão consumir. Então, a maneira com que a gente pensa o layout, que seria a disposição de como as coisas ficam no espaço, os móveis, aonde fica cada coisa, tudo isso é pensado estrategicamente, intencionalmente, para conduzir o cliente a, a fazer a melhor escolha, a melhor compra, e o perfil de cliente, se é homem, se é mulher, se é criança. É, absolutamente cada detalhe é pensado. Por exemplo, uma loja de roupa, a altura da arara, a posição, se ela vai ficar à esquerda ou à direita, se ela vai ter um foco de iluminação nela ou não, qual o fundo que vai ter, se esse fundo vai ter cor, não vai ter textura, não vai ter. Tudo isso influencia quando se trata de um espaço comercial em realçar o produto, em trazer aquilo que tu quer comunicar para cada espaço. Então, sim, são muitas variáveis, são muitos detalhes e por isso que cada um precisa e é pensado com muita estratégia e intencionalidade para cada cliente. E essa questão comercial, tem um movimento agora que a gente percebe, né, porque o mundo o digital, o Instagram, o digital aconteceu, está acontecendo, mas teve um foco principal ali em 2020, que foi a pandemia, que estava todo mundo em casa, todo mundo teve que dar um jeito de fazer alguma coisa, e muitas pessoas, muitas empresas, muitas marcas estão há anos-luz na frente e conseguindo, né, criar. Mas tem ainda muitas empresas que estão presas no modelo operacional e estético, enfim, que é lá de uma década passada que hoje já não conversa mais. Então, eu sinto que o nosso trabalho, principalmente quando a gente está falando de empresas e comerciais, ele conversa muito, porque um dos pontos, quando a gente trabalha um posicionamento de marca, principalmente quando tem espaço físico, seja um escritório, seja um comércio, qualquer coisa, a gente vai precisar olhar para aquele ambiente também. Porque como é que eu vou criar um posicionamento que eu quero transmitir? eh, Acolhimento, afeto e carinho, e eu vou ter um ambiente totalmente frio, desorganizado, cheio de metal, prateado.
são coisas que não conectam. Então eu sinto que o meu trabalho e o teu, né, o trabalho da arquitetura, ele precisa andar junto. E cada vez mais as empresas e as pessoas estão percebendo isso, estão olhando para os seus negócios com esse olhar, porque como tu bem falou, é tudo de forma estratégica, pensando em quem vai consumir ali dentro. Eu costumo falar para os meus clientes assim: depois que a gente faz um posicionamento de marca, não é só sobre a cor que tu gosta ou que tu não gosta. É o que faz ou não faz sentido para tua marca, né? Se tu tem, por exemplo, uma hamburgueria, vamos dar um exemplo. Ah, mas eu gosto muito de amarelo. Não importa se tu gosta de amarelo. Se não fizer sentido para o posicionamento da tua hamburgueria, não vai ter amarelo. Da mesma forma, a arquitetura funciona do mesmo jeito, porque a gente está pensando com a cabeça do cliente. Agora eu estou finalizando uma pós em neuromarketing e neurociência do consumidor, que é um assunto que eu gosto muito porque fala sobre como a nossa mente funciona. E não tem nada mais óbvio do que isso. Eu preciso pensar em quem usa aquele ambiente. Então, se eu tenho um cliente que vai sentar numa mesa, que vai parar para comer aqui, como é que ele tem que se sentir aqui? Como é que eu quero que ele se sinta aqui? E aqui que o posicionamento e a arquitetura também conversam muitos, né? Muito, porque eu vou olhar como é que a minha marca quer se comunicar com aquele cliente, como é que eu quero que ele se sinta dentro do meu ambiente, e a arquitetura vai traduzir isso em cores, elementos, móveis, né? E quando a gente olha para isso, a gente começa a sair do jogo só eu tenho uma empresinha ali que está vendendo, para o jogo de eu tenho uma marca que está sendo construída, que está sendo consolidada, que quer crescer, porque eu sinto que hoje tem muita coisa de hype, do que está em alta, do que está bombando no momento, e algumas empresas e pessoas esquecem que o negócio delas não é só para hoje e para amanhã. Elas se perdem. Exato, é um negócio que é para durar. Então, até na própria arquitetura, no próprio ambiente, acredito que tu saiba melhor do que eu, que tem muitos espaços comerciais que tem tudo a mesma cara, Uhum. porque acabaram entrando num movimento que era, Tá na moda. e isso tá na moda, sei lá, a parede 3D tá na moda, vamos todo mundo botar o que tá na moda. Ah, não sei o que tá, vamos todo mundo botar LED, vamos encher de LED, sabe? E aí as próprias empresas e pessoas, e tudo bem, né? Tem coisas que estão na moda que são legais, tá tudo certo. Mas da mesma forma que um posicionamento de marca. Mas eu não deixo um cliente meu botar nada só porque tá na moda, mas nem que a vaca tussa, porque não é isso que vai durar. Eu colocar uma palavra, uma âncora de marca, ou eu colocar algo dentro do posicionamento só porque tá em alta no momento, eu não tô criando uma marca para ficar hoje só. Da mesma forma que uma arquiteta não cria um projeto só para funcionar um mês, é para por muitos anos. Tu consegue ver esse movimento também das pessoas olhando ou refazendo coisas para trazer mais sua personalidade? Porque eu sinto que foi isso. Muitas empresas que se reestruturaram ali, ou que tentaram modernizar, se modernizaram, mas acabaram perdendo um pouco da sua personalidade. Tu sente um pouco disso? Muito. E eu acho que, até trazendo para a pauta aqui uma palavra que você usa muito, que é coerência, tá? Isso é muito sobre a coerência de quem a marca é, de quem a empresa é e o que ela parece, o que ela transparece. Porque a gente quer atrair aqueles clientes que fazem sentido para cada marca. E isso vem com o posicionamento. Então, uma coisa está completamente interligada com a outra. E no momento em que você só segue a onda do que está na moda, do que está em alta, você se perde no genérico. E isso daí atrai todo mundo, mas não atrai ninguém. Então, é sobre criar esses filtros para que tu também atraia pessoas que se identifiquem de verdade, de fato, com aquilo que faz sentido para elas e para ti. Então, você enquanto empresa, eu estou falando você, né? Mas enfim, você enquanto empresa, enquanto escritório, enquanto marca pessoal, e isso vale para todos os segmentos, eu acho, no comercial. Eh, Primeira coisa, quem eu sou, o que que eu quero transparecer e para daí, ao longo disso, trazer tudo de forma coerente com a sua marca, com o seu posicionamento, com a sua forma de se colocar com os produtos que você oferece, com aquilo que você acredita e, obviamente, isso tudo é comunicado também através do espaço, porque o espaço comunica, assim como você, assim como seus produtos, seu marketing, enfim. Mas, o espaço ele tem essa dupla,
ela essa dupla função, que é além de comunicar aquilo que a marca direcionar, conduzir e, digamos, agir de forma estratégica para com o cliente consumidor, para que o cliente faça as escolhas que você quer que ele faça dentro da sua loja. E aí, quando isso não sai muito bem, a gente começa a ter um problema que é muito grande para as empresas. E aqui eu não estou falando só de marca, eu tô falando de empresa mesmo, que são os ruídos de comunicação. Isso é tão normal e é tão prejudicial. Vou dar um exemplo, tá? Ah, eu tenho uma loja de roupas que eu quero que ela seja vista como elegante, sofisticada. Eu tenho produtos caros aqui dentro, de alto valor agregado. Eu quero que a minha marca seja vista assim. Aí eu vou lá e faço meu espaço é lindo, tá? Tá todo coerente. Aí eu vou lá na rede social e faço um vídeo de trend do momento, fazendo uma piadinha ou fazendo uma brincadeira. Isso é extremamente incoerente. Isso gera um ruído de comunicação gigantesco para tua marca, porque daí eu tô te vendo no Instagram de uma forma, eu chego dentro do teu espaço que daí sim tá coerente com o que tu quer e levo um susto, porque eu não imaginava que fosse assim. Então, mais hoje e cada vez mais, posicionamento de marca e arquitetura para quem tem espaços comerciais precisam andar juntos. Sim, e eu acho que cabe até o exemplo contrário. Por exemplo, uma marca que é extremamente divertida, que tem um público que gosta de ir lá para se descontrair, realmente ela tem que entrar na trend. Então ela precisa estar por dentro daquilo que tem de novidade para atrair aquele público, porque é aquilo que ela quer passar. Então é tudo a ver com o posicionamento da empresa, aquilo que ela quer e o público que ela atinge. Então, E tudo tem que estar muito conectado. Então, o que eu quero, o que eu transmito no digital e o que eu transmito no presencial, né, para quem tem espaço físico. Tudo isso tem que estar conectado, porque se uma dessas pontas tiver e mais um parênteses, e principalmente tudo isso tem que estar alinhado com quem está por trás dessa marca. só que daí assusta, porque parece Assusta. que é tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso funcionar redondinho ao mesmo tempo, né? E só não faz sentido quando tu pensa em moldar uma ideia. Mas quando isso tudo casa e vem de dentro, vem daquilo que você é por essência, que você é como pessoa, eu falo você no sentido de que por trás de qualquer criação de marca existe uma pessoa, em algum momento. Por mais maior que seja a empresa, ela segue valores de pessoas. Que estavam É, baseados no dono que criou a empresa. exatamente. Então, assim, hã, se não faz sentido, se não é coerente com aquilo que a própria pessoa é, se for uma coisa, hã, colocada dentro de uma caixinha, moldada para ser feita, ninguém sustenta. Uhum. Não tem Não como, sustenta. não sustenta. Não sustenta, e isso é extremamente importante, porque realmente assusta um pouco, né? Ai, é muita coisa. Só que é muita coisa quando tu tá tentando ser um personagem, e quando eu digo um personagem, é assim, tu tá tentando ser algo que não tá conectado com quem a tua essência de verdade. Porque, claro, se tu é um personagem, como é que tu age se tu não sabe exatamente como agir? É como se tu tivesse que equilibrar vários pratinhos, mas tu não sabe como ser aquela pessoa em diferentes situações. E aí realmente parece que é algo gigantesco. Mas quando tu tá extremamente coerente e alinhado com a tua essência, é muito fácil, porque tu começa a tirar as interferências, tu começa a olhar para o que realmente faz sentido para o que tu quer e para quem tu é. Porque, volto a dizer, independente se é uma marca pessoal, se é uma marca corporativa, teve uma pessoa por trás para idealizar aquele negócio. Quando tu para entender o que tá na essência, e tu pensa, bom, agora eu preciso agir assim no Instagram, agir assim no meu espaço físico, agir assim com o meu cliente. Limpa as interferências, limpa essa comparação e tu foca no que é teu. Então, o processo se torna mais fácil. Mas é claro, quando tu não tá alinhado com isso, realmente parece que é um turbilhão. Tu sente isso hoje, agora? Eu ia dizer que eu tô exatamente nessa fase. Eu acabei de limpar as interferências, assim. E aí eu tô realmente tentando entender qual que são os caminhos sobre cada decisão. E para mim faz sentido toda vez que eu tenho uma dúvida nesse sentido de tipo, o que que eu faço? Aí eu paro e pergunto para mim mesma, o que que é leve para mim? E acho que isso direciona, porque o meu conceito de empresa, de marca, de forma de trabalho é aquilo que
seja leve. Para mim, para o cliente, eu quero que a experiência dele seja boa, seja tranquila, porque quando se trata de arquitetura de obra, Nada é todo mundo tranquilo, gente. todo mundo já pensa: "Ai, meu Deus, eu vou nem começar, porque eu não quero me incomodar". É. Esse é o pri eu acho que é o primeiro pensamento na cabeça de muita gente. E sim, dá trabalho, eu não vou mentir, vai dar problema, é a verdade da Vai vida, dar, gente. vai A dar gente fez a problema. obra aqui, É uma obra pequena, e deu vários problemas. é claro que vai dar problema. E a gente pode, assim, ó, a gente tenta minimizar ao máximo. O trabalho do arquiteto, ele já é para isso, é para que a pessoa consiga ter o máximo de orientações possíveis, assim, mas é um trabalho que envolve várias atividades, vários profissionais geralmente, muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, muitas variáveis. Então sim, a gente, tá aberto a muitas possibilidades e muitos riscos e muitas coisas que podem sair errado e que algumas vão. É, até porque a gente tá trabalhando com outras pessoas, né. Exato, E aí exato. quando a gente tá trabalhando com outras pessoas, principalmente no teu caso, que são prestadores de serviço terceiros, não são os teus prestadores, não é a tua Mas equipe, mesmo se digamos, fosse, né. e mesmo se fosse, né. Então assim, são muitas variáveis dentro dessa equação, Sim. né. É, e aí por isso que a gente tenta alinhar o máximo possível para não ter intercorrências, mas vão ter. A diferença é como eu lido com elas. Eu tenho do meu lado um profissional que vai ter tranquilidade, sabedoria, conhecimento, técnica, autoridade para resolver as coisas como elas precisam ser resolvidas. Ou então, eu vou fazer por conta e eu assumo o risco. Ou então, eu não vou me envolver e quem vai se incomodar vai ser a minha arquiteta. Então, se tiver algum problema, ela que resolve. Eu acho que são sobre essas escolhas. E quando a gente busca um profissional para nos auxiliar em qualquer serviço, seja na arquitetura, seja numa questão de marketing ou posicionamento de empresa, é sobre isso, é sobre a escolha de quem vai gastar tempo, dedicação e neurônios para Resolver para o meu problema. resolver o problema. Então, como eu disse lá no começo, eu acho que se alguém pensa em buscar um profissional para auxiliar num projeto, numa reforma, numa mudança em algum sentido da arquitetura, primeira coisa, essa pessoa sabe ler e sabe me ouvir da forma com que eu quero ser ouvida? E a segunda coisa, eu quero me incomodar ou eu quero que alguém se incomode por mim para resolver meu problema? Acho que são essas duas perguntas que as pessoas deveriam se fazer para daí encontrar o profissional certo, aquele que faça sentido. E reforma hoje é uma coisa, né, eu tenho várias clientes, eu tenho uma cliente em São Paulo, que é arquiteta também, e ela faz bastante reforma. Ela tem, né, eu já comentei contigo, anos de experiência, e ela me fala assim: "Mesmo assim, sempre dá um problema que outro", né. E, essa tua fala é super importante, porque a gente sabe que vão ter intercorrências no meio do caminho, e tu ter certeza que tu escolheu uma pessoa que vai estar ali para ser o suporte que tu precisa. Porque às vezes, o suporte que tu quer não é alguém que sai resolvendo as coisas correndo, é alguém que te tranquilize. É. Dependendo da pessoa, pode ser isso. Ou pode ter outro tipo de cliente que vai querer a pessoa que não, sai correndo, faz as coisas e resolve. São perfis comportamentais dos clientes. E aí a gente volta no que a gente estava falando antes, né? Tu saber para quem tu tá vendendo, tu saber o que que faz essa pessoa que tá comprando ou que tu quer que compre, porque muitas vezes o teu público hoje não é o público que tu quer atingir, não é o público que tu quer atrair. O que que faz essa pessoa sentir confiança em mim? Porque tem uma coisa que eu escuto dos clientes eu sempre falo: "Não me fala essas 2 coisas. Não me fala que tu quer que qualidade é o teu diferencial", porque para mim qualidade é algo É o mínimo. o mínimo, é obrigatório, tu ter qualquer serviço tem que ser feito com qualidade. E não me fala que tu quer transmitir segurança com a tua marca. Toda marca tem que transmitir segurança. O cliente só vai comprar se ele se sentir seguro com aquela marca. E aí, a segurança para cada pessoa é relativa quando a gente está falando de marca. Tem pessoas que procuram uma segurança emocional, tem pessoas que procuram uma segurança financeira, tem pessoas que procuram uma segurança de estrutura, de estratégia, de gestão. Cada pessoa vai se sentir segura de uma forma. Pode ser ouvida, pode ser porque resolve problema, pode ser, enfim. Então, quando tu entende isso na tua marca e tu entende isso no teu cliente, tu começa a
criar conteúdos que comuniquem diretamente com essa dor e essa necessidade desse cliente. E aí aquele cliente vai começar a olhar para ti, vai começar a ter mais interesse. E aí o processo se torna mais fluido, porque a gente já falou sobre isso, né? Pensa que legal que gostoso que é trabalhar com um cliente que te entende, que tá ali porque ele realmente quer o teu trabalho, que ele realmente tá ali porque ele te reconhece como a pessoa certa para resolver o problema dele. Até os problemas se tornam menores. Exatamente. E assim como para o cliente também, quando ele faz a escolha certa, né? Exato. O como é bom trabalhar com um profissional que realmente te entende, que tá ali para aquilo que você tá buscando. Ou seja, uma via de mão dupla. A escolha certa lá no início, no profissional que você vai contratar, faz toda a diferença. E esse tipo de percepção com relação ao que eu entendo de que é essa dor das pessoas, essa dor do cliente, que é isso que eu acabei de falar com relação à obra, eu acho que entender isso também mudou completamente a jogada para mim, no quesito do meu posicionamento de marca e do meu método de trabalho. Porque eu também consegui entender que eu acabo lidando com situações das mais diferentes possíveis, ou seja, não adianta eu ter uma metodologia, muitas vezes, que seja extremamente rígida e não acolha a necessidade de compreensão que cada um tem. Porque muitas vezes eu vou realmente, como tu falou, vou ter aquele cliente que precisa de reforço emocional, aquele cliente que precisa de validação, tipo assim, não, eu resolvo tudo, eu só preciso que tu me dê um ok, Uhum. né? Porque ele precisa desse profissional para realmente trazer segurança para as escolhas dele. E tá tudo certo, a gente tá aqui para isso também. Assim como eu vou ter aquele cliente que diz assim, eu não quero me incomodar. Quando tiver pronto, tu me avisa. Então, sim, eu tenho todos os perfis, nesse sentido, mas todos eles, o que tem de encontro em cada um deles é que todos eles, buscam realmente esse auxílio, buscam esse apoio do profissional. Digamos que 99% dos meus clientes vêm até mim porque realmente querem contar comigo para algo. E não porque simplesmente querem um desenho ou um projeto e seguir a vida, né? Então, 99% dos casos dos meus projetos, eles são projetos que acompanham durante a execução. Então, a gente cria juntos e a gente desenvolve todo o processo também da execução da obra. Comercial, residencial, enfim, em todos os sentidos. Assim como tem alguns que daí, eu vou fazer, mas não vou fazer tudo, vou fazer só uma parte agora. Então tá tudo certo Uhum. também, acho que Vai conforme a necessidade. exato, só que para isso, precisa ter flexibilidade da parte do profissional também. Eu acho que esse também é um grande diferencial que eu tenho em conseguir trazer essa compreensão para os meus clientes. Uhum. Sim, porque muitas vezes a gente tá passando por um monte de coisa e a gente quer realmente alguém que escute e que traga soluções, claro, né? Eu sempre digo, a gente procura um profissional porque a gente tá com algum tipo de problema ou necessidade, então a gente quer soluções. E que possa entender o nosso momento, né, dentro do possível. Claro, muitas vezes, né, às vezes não é possível, mas dentro do possível poder trazer essa flexibilidade. Então, é uma versatilidade que eu vejo em ti, na tua forma de trabalhar, né? Até pela tua experiência, por tudo que tu tem, de saber entender que às vezes se precisa fazer uma coisa antes do que estava planejado, tá tudo bem, porque não vai ter problema depois, vai ser melhor, enfim, né, vai dar certo e tá tudo certo. Porque como, volto a dizer, a gente trabalha com outras pessoas, então às vezes o pintor só pode vir pintar amanhã. E aí o que que eu faço? Eu tenho que ter um jogo de cintura ali, né? Então isso também é bem importante. E a gente, enquanto cliente, né, se sente muito mais segura sabendo que tu tá vindo aqui na obra, que tu tá olhando, que tu tá acompanhando, que tu tá direcionando esses profissionais também. Então, essa tua condução de obra é, é algo muito importante. Não é algo único, porque outros profissionais também fazem isso, né? Mas volto lá ao que a gente conversou no começo. O que que é o diferencial? É o teu olhar, é a forma como tu faz, é a forma como tu acolhe o cliente, é a forma como tu conversa com ele. Então, isso é muito diferente e faz o cliente se sentir mais seguro, né? Então, mais uma vez, segurança não é para tu escolher ter, tu tem que ter, tu tem que transmitir segurança.
para as pessoas, porque se tu não transmitir segurança, tu não vende. A compra só acontece com segurança. Eu só Exatamente. compro, sei lá, um sapato se eu tenho certeza de que aquilo é o que eu tô buscando e que ele vai suprir a minha necessidade para aquilo que eu tô buscando e que ele vai ser durável, enfim, todos os itens que Principalmente eu. quando a gente tá falando de coisas mais com valor mais agregado, Isso, né. Então, por exatamente. exemplo, eu vou comprar um calçado, talvez se eu vou comprar um chinelo de dedo, não tenha tanto esse critério, mas se eu vou comprar uma bota de couro de uma boa qualidade, eu preciso ter a segurança de que essa bota realmente é de couro. E a gente estava em outra cidade essa semana, e o Everton foi escolher um calçado, e eu falei assim: "É realmente de couro?" Porque eu preciso ter segurança para saber se realmente é de couro, para ver se tá valendo a pena comprar isso ou não. Então, até nessas pequenas decisões a gente pensa nisso. Imagina para contratar um profissional, Sim. né? Seja para o ramo que for. O profissional ele precisa passar segurança. E aí muitos erram e erram feio profissionais. E se tu é profissional proprietário, é botar um blazer preto e andar de determinada forma, é falar de determinada forma, é se impor de determinada forma, porque principalmente no digital foi criada uma cultura, uma ideia, uma imagem de que para tu transmitir qualidade e segurança, tu precisa ser de determinada forma. E aí que muitos se perdem, que muitos se desconectam da sua realidade, da sua essência, da sua personalidade, quando na verdade a segurança ela tá justamente na forma de tu deixar claro para o cliente as coisas, de tu conseguir mostrar para ele que tu resolve o problema dele, e não o problema de todo mundo, é o problema dele. Quando eu sinto que eu tô conversando contigo, eu sinto verdade na tua fala, eu sinto que realmente tu vai resolver o meu problema, e aí não importa qual é o problema. Volto a dizer, pode ser um problema emocional, pode ser uma insegurança, pode ser várias coisas. Pronto, daí sim eu me sinto segura para confiar nesse cliente, independente se ele tá usando um blazer ou não, independente se ele tá vestindo preto ou tá vestindo bege, porque Uhum. isso não importa, né? Tem muito, as pessoas falam muito sobre autoridade, né? Ai, eu quero transmitir autoridade. E também volta com aquele estereótipo do que é autoridade. E eu costumo falar para as minhas clientes que a autoridade é muito mais sobre a tua segurança na hora de falar e se comunicar do que necessariamente uma roupa que tu tá vestindo. Não é à toa que Steve Jobs ia dar palestra de roupa preta, blusa preta, calça jeans e tava lá, né, sendo um dos maiores empresários do mundo. Então, a autoridade que muitos empreendedores de marcas pessoais, e aí quando eu falo marcas pessoais, gente, é, por exemplo, uma dentista, uma arquiteta, uma médica, né? Pessoas que trabalham com o seu nome, com a sua marca, com a sua imagem. Quando a gente tá falando de marcas pessoais, acham erroneamente que a autoridade é um padrão estético, verbal, né? Visual. E na verdade, não, ele é muito mais a tua segurança e eu digo assim, é o quanto tu fica confortável em falar sobre o teu trabalho. E o quanto tu é segura para falar sobre o teu trabalho, né? Começa a conversar com uma pessoa e ela começa a gaguejar no que ela tá falando, ou ela se perde, ou ela não sabe explicar, tu já perdeu tu já perdeu a confiança ali, tu já tá transmitindo insegurança, né? Então, isso é um processo muito importante e, mais uma vez, eu preciso entender isso, assimilar, aceitar, para daí reproduzir. É, eu ia dizer, essa segurança de falar sobre o próprio trabalho não é só sobre conhecimento, ela é sobre autoconhecimento, muitas Na vezes, maioria. né? Não é só sobre oratória, dicção, e as pessoas dizem, ah, não, tu fala bem. Não é só sobre isso, porque o conseguir se expressar bem, se expressar claramente, começa lá dentro. Começa em tu conseguir ouvir com clareza os teus próprios pensamentos. Então, assim, se a gente entrar nesse viés aqui, nós vamos uma conversa bem profunda. E a gente tem dessas também, né, cara? Sim. Mas isso é uma verdade. Quando tu tá alinhado, porque são 2 pontos importantes, né. Tu tem que ter o conhecimento técnico sobre o que tu fala para poder falar. Isso em qualquer área, qualquer pessoa tem que saber tecnicamente o que ela tá fazendo para poder transmitir. Mas tu tem que ter um autoconhecimento muito grande, porque se tu não tem esse autoconhecimento, tu não consegue trabalhar sob pressão, tu não consegue trabalhar com um cliente que é mais desafiador, tu não co são tantas camadas, quando tu não sabe exatamente o que a gente falou lá no começo, um dos teus diferenciais é a tua percepção. Isso é intangível. Só que se tu não entender isso, tu não vai conseguir nem levar uma fala, formular uma frase para o cliente que ele entenda isso.
Porque eu sempre falo, né, tu não vai chegar e vai falar assim: "Oi, meu nome é Zamara, os meus diferenciais são". Não, quem tem que ver os teus diferenciais são os teus clientes, é eles que têm que entender isso, só que cabe a nós comunicarmos isso, seja com o que for, numa conversa informal, no Instagram, né, tudo que for. Então, quando a gente consegue alinhar esse conhecimento técnico com um autoconhecimento, ou seja, eu sei quais são os meus potenciais, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei no que eu sou muito bom e eu sei no que eu ainda tô meio assim. Eu consigo muito mais do que uma oratória boa, que também é importante, né? A gente ter uma comunicação fluida que consiga transmitir as informações, mas eu consigo fazer com que o cliente entenda que eu sei tudo do que eu tô falando. Eu realmente sei e eu sou convicta no que eu tô falando. Eu tenho uma confiança interna no que eu tô falando, porque eu acredito naquilo. Isso também se aplica para pessoas que não acreditam no que fazem, né? Ou porque começaram a trabalhar com algo que não era bem o que queriam, porque achavam que era o ideal. Quando tu não tem essa convicção interna, tu também vai ali. A segurança que tu passa para ti mesmo é o que tu passa para os outros. Então, ela Exatamente. começa tudo começa dentro, né? Tudo. Tudo começa dentro. Então, a partir do momento que tu estabelece, estabiliza, organiza, tu consegue transparecer. Eu acho que é Não é à toa que no meu processo de posicionamento eu coloco 2 testes psicológicos para todos os meus clientes, independente se tu vai abrir uma hamburgueria, uma loja de imóveis, não importa. 2 testes psicológicos que as pessoas responsáveis por essa empresa vão fazer. Por quê? Porque eu preciso entender essa pessoa que está aqui na minha frente. Eu preciso entender coisas que às vezes ela não vai me falar. E são testes validados, né, testes psicológicos, então eles falam sobre a tua personalidade, sem que muitas vezes tu fale isso para mim. Então, quando eu entendo isso, eu desse lado aqui, eu entendo isso, eu consigo ir percebendo em ti, na tua fala, na tua comunicação, se tu tá sendo coerente com aquilo que tu respondeu. Porque muitas vezes há incoerências, há ruídos até nisso. hum, Porque eu sei quem eu sou, mas às vezes eu quero transmitir outra coisa. E aí eu tenho falas. E aí o meu papel aqui desse lado é te puxar pra tua realidade. Tá, mas por que que tu tá querendo ir pra esse caminho se tu tem esse potencial? Porque uma coisa que eu sempre falei muito com a Zamara, né, e com todos os meus clientes eu falo, todo mundo tem os seus potenciais, todo mundo tem as suas o que brilha nos olhos dos outros. Eu trabalho muito com a linha dos arquétipos de marca, né? Então são 12 arquétipos. Se a gente for parar para olhar para cada um deles, todos eles, independente se tu achar que ele é mais legal ou não, se tu achar ele mais descolado ou não, todos têm os seus potenciais. Até os que não têm aquela força impositora e autoritária têm os seus potenciais. Leveza e tranquilidade também são potenciais. Tudo tem o seu diferencial. Então, quando. não, eu só ia comentar que leveza e tranquilidade são os maiores diferenciais quando a gente pensa numa obra. Exatamente. É tudo que a gente quer. É tudo que a gente procura. Então, e exatamente. E aí, daqui a pouco, tu tem essa pegada, mas outra arquiteta já tem uma pegada mais autoritária, mais rigorosa, mais rígida, mais direta, e tá tudo certo. Cada um tem a sua, o seu viés e tá tudo bem, né? Então, quando a gente olha para isso e a gente assimila, internaliza e assimila isso dentro, a gente ganha uma força para ir para frente, para ir, para criar, mesmo que tu não saia fazendo 1 milhão de conteúdos no mês, até porque não recomendo isso para ninguém, mas, mesmo que tu não saia desse momento de e eu não tô falando só do posicionamento aqui, eu tô falando esse olhar interno, né, esse autoconhecimento. Mesmo que tu não saia disso, nossa, hoje eu vou fazer 10 stories, amanhã eu vou fazer 2 conteúdos, semana que vem eu vou na obra do cliente e vou gravar para postar. Mesmo que tu não tenha isso, mas tu já clareou a tua mente. E aí todas as próximas ações que tu for tendo, tu vai tendo elas mais conscientes do que tu tem ali para mostrar, coerentes com quem tu é, com o que tu realmente acredita, porque falar para as pessoas o que a gente acredita é um ato de coragem também. No mundo onde tudo é tão polarizado, eh, se posicionar nada mais é do que tu ter a coragem de dizer o que tu quer, de tu dizer o que tu acredita. Então, isso também é muito importante, só que eu só consigo ter confiança para falar o que eu acredito, falar que eu acho isso certo ou isso errado, quando eu já trabalhei internamente essas questões comigo, né. Sim. É, e aí
Eu acho que é nesse ponto que o posicionamento é tão único e tão importante. Até porque, conforme tu ia falando ali da própria questão do digital, postagens, enfim. Claro, eu não comecei ainda essa fase, né? Mas, sinceramente, hoje me parece só um pontinho dentro de um negócio gigantesco. E às vezes as pessoas dão muita ênfase para isso. Mas o digital hoje é só a nossa forma mais rápida, prática e a forma atual de mostrar quem, quem é o teu negócio, quem é a tua marca. Mas vai saber, daqui a 5 anos pode ser outra coisa. Pode ser de outra Pode ser por forma. telepatia, né, Sim, do jeito que tá indo. porque antigamente era com jornal, com outdoor, com a rádio, com a TV. Eram outras as formas. E ainda assim, existiam empresas que tinham que se posicionar e que tinham que criar suas marcas. Claro, hoje é tudo muito mais rápido, é muito mais, né, muito mais ativo e muito mais acessível, eu diria, porque antes era só grandes empresas que tinham essa questão. E as pequenas empresas, digamos que não usavam do marketing para mostrar para os grandes públicos, elas se usavam do boca a boca. Mas o boca a boca também é sobre como as pessoas se percebem. En- Extremamente. Então, aí que vem a questão de engana-se aqueles que acham que precisam buscar alguém para cuidar do seu marketing. Não, isso é um passo lá à frente. Primeiro é quem tu realmente é, como tu quer se mostrar e aonde tu quer chegar. Primeiro arruma a casa, né? Uhum. E porque sem isso, nenhum dos passos, nenhuma das decisões, nenhuma das coisas que você for fazendo para mostrar quem você é para o mundo, mostrar, né, enquanto empresa, enquanto pessoa, enfim, vai ser coerente. Sim. É por isso que na Vox hoje, ó, que na agência, a gente não aceita clientes que não têm um posicionamento de marca. Porque, na minha experiência e no que a gente já entendeu, a gente sabe que não funciona. Porque vai cair nesse mesmo lugar. Se eu só tô aqui hoje, eu preciso vender. Tá, todo mundo precisa, mas tá, eu preciso vender. E eu vou só sair fazendo conteúdo, eu vou contratar uma agência só para fazer post, porque para mim, quando tu não tem posicionamento, tu tá fazendo post, tu não tá fazendo conteúdo. Tu vai contratar uma agência só para fazer post? Tá bom. Tu vai fazer, tu vai ter que entrar às vezes numa trend para poder viralizar, para poder aparecer para mais pessoas. Tu vai ter que fazer coisas que daqui a pouco tu faz aquilo ali meio forçado, porque tu não sente que aquilo ali vai ter tu não entende o objetivo daquilo ali. Tu vai fazer um tráfego pago, que hoje tá caríssimo e não vai ter resultado. Então tu começa a investir tempo e dinheiro em coisas que não trazem, eu não vou dizer que não traz resultado nenhum, mas a médio e longo prazo não vai ser sustentável. Alguma coisa vai ruir ali, seja financeiro, seja uma percepção que tu tem sobre o teu negócio, do tipo, tu olhar e falar, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Nossa, eu já atendi quantos clientes que chegam e falam assim, cara, eu não me reconheço mais no que eu tô fazendo. Não sei onde que eu me perdi, mas tá ruim. Então, acabam se perdendo. E quando a gente trabalha nesse viés de, ok, tu quer fazer o teu Instagram, tu quer criar conteúdo, legal, mas primeiro a gente vai te posicionar. É isso que a gente faz na Vox. Aí a gente cria um posicionamento, porque daí eu aqui, como agência, sei o que que eu preciso fazer, mas a minha cliente tem consciência do que a gente tá fazendo. Sim. Porque tem muita gente que acha, eu já sou posicionado, pelo amor de Deus, já tenho minha empresa há mais de 20 anos, como é que eu não sou posicionado? Né? Só que não, porque muita coisa acontece ao longo do caminho, e até mesmo o posicionamento, ele também ele fala sobre o hoje. E eu diria que o posicionamento é para trazer à tona também aquilo que já se sabe muitas vezes, mas é para trazer à tona para o dono da empresa, para os colaboradores da empresa, para quem vai trabalhar nessa empresa com o marketing e consequentemente, para os clientes, né? Então, trazer clareza sobre isso faz com que as pessoas consigam trabalhar na mesma direção. E não existe como alguém criar algo para ti sem ela te conhecer profundamente. E aí isso fala sobre os nossos dois negócios, né? Dentro da arquitetura,
A gente não vai se conhecer, dizer bom dia, boa tarde, eu pedi teu nome e sair fazendo um projeto para você. Infelizmente, não é assim que funciona, porque eu não consigo ainda ler o teu pensamento, tá? E mesmo que eu conseguisse, ainda assim não é só sobre traduzir o teu pensamento, é sobre ter uma troca, é sobre eu trazer questões que vai fazer com que você se faça novas perguntas e muitas vezes mude pensamentos que você já tinha. Então, é construção, é trazer à tona, é refinar, é lapidar, é sobre essa construção de o que que é realmente de fato, aonde eu quero chegar. E aí, quando tu achou que tu terminou de construir, muitas vezes muda algumas ideias, porque a gente está em constante transformação. Nós, os nossos negócios, o mundo, tudo, né? Exatamente. Então, assim, óbvio, é sempre mais refinado. É diferente do partir do absolutamente, do absoluto, da absoluta confusão, eu diria, e construir algo já um pouco mais palpável, e aí ir refinando pequenos pontos, ir melhorando pequenas coisas, né? Isso é totalmente diferente, é extremamente importante começar de algum jeito, para que daí tu Sim, vá sim. conseguindo entender o que que tu tem que melhorar. Mas com a ajuda de alguém que sabe como conduzir, tem métodos para isso, vai te trazer segurança em como fazer isso, faz total diferença. Faz, com certeza. Acelera, inclusive, o processo, porque hoje em dia todo mundo tem pressa, né? Sim. E torna mais gratificante, né? Torna mais satisfatório, porque quando eu, eu pago para alguém e algo ali me deixa insatisfeito, seja porque criaram expectativas demais e não me entregaram, seja por qualquer coisa, eu vou ter uma experiência ruim. E dentro do posicionamento e do branding, a gente fala sobre a experiência do cliente e o quanto ela é importante também, né? A gente ter uma experiência alinhada. Então, todos esses aspectos, tudo isso faz parte também de uma experiência do cliente. O cliente só vai voltar se a experiência for boa. Eu gosto muito de trazer um exemplo que é de um restaurante. Se tu vai no restaurante, a tua experiência foi maravilhosa, impecável, te atenderam muito bem, o lugar era bonito, mas a comida não era tão boa assim, tu vai voltar. Tu vai voltar. Porque tu gostou do ambiente. Agora, se tu for num lugar onde a comida é maravilhosa, só que o ambiente é horroroso, é feio, o garçom mal olhou na tua cara, teve erro no pedido, teve desorganização, tu vai pensar várias vezes antes de voltar lá, porque tu vai falar, puxa, será que vale a pena realmente eu ir lá? Então, tudo isso faz parte de uma experiência. E nós, enquanto empresa, marcas, pessoas, precisamos criar boas experiências para os nossos clientes, para que eles voltem, para que eles indiquem. O boca a boca que tu comentou antes, ele ainda existe. Sim. Tem empresas que hoje vivem só de boca a boca ainda, em pleno 2025. E tá tudo certo, porque ele é uma das formas mais confiáveis da gente conseguir cliente. Só que a gente só vai ter um boca a boca se a gente fornecer uma experiência do cliente boa. Porque daí esse cliente vai gostar, vai indicar e assim a gente vai ganhando espaço no mercado também. Então, quando a gente alinha tudo, físico, espaço físico, posicionamento, trabalho no digital e uma boa, a gente tem o combo perfeito. E mais uma vez, parece que é muita coisa, mas quando tu começa a alinhar tudo de forma realmente estratégica, mesmo que tu já tenha anos no mercado, mesmo que tu já tenha uma empresa de 30 anos no mercado, não importa. Tu quer que ela dure mais 30? Estamos em 2025, a era da tecnologia, IAs dominando tudo. Quem imaginou que a gente, em 2015, quem que imaginava que nós íamos fazendo o que a gente faz hoje com inteligência artificial? Então, tu vai precisar olhar para isso para que a tua empresa dure por mais 30 anos de uma forma sustentável, de uma forma com qualidade, Saudável. exatamente, né? De uma forma saudável para que tu tenha essa vida longa, porque senão tu vai ser engolido pelos tubarões. É isso que vai acontecer. É só a gente parar para ver quantos concorrentes a gente ganhou em pouco tempo. Em poucos anos, quantos concorrentes a gente ganhou, diretos e indiretos. Sim. Porque hoje, tu é arquiteta, ok, mas tu concorre com engenheiros, tu concorre com design de interiores, tu concorre com as empresas que fazem imóveis sobre. Tu concorre com todo mundo, a gente concorre com todo mundo. E tá todo mundo no digital. Então a gente também precisa estar. Porque se a gente não tiver, a gente vai ser engolido por eles. A gente vai deixar de mostrar o nosso trabalho, de mostrar a nossa visão, de mostrar as nossas crenças, a nossa forma de ver o mundo e vai perder para os outros.
né. É, e ao mesmo tempo que tu fala tudo isso, porque sim, parece muita coisa, assusta e tal, eu acho que cabe só abrir um parêntese para desconstruir isso também, porque aí a gente pensa, não, então essa é a fórmula da empresa perfeita. Com isso tudo, todos os meus problemas estão solucionados, eu nunca vou ter mais nada de problema. Não, gente. Assim como eu falei da obra antes, vai ter problema. A mesma coisa, tá? A vida acontece, somos humanos, todo mundo vai passar por situações complicadas, vai ter que se reinventar em algum momento, mas você está amparado. Você tem toda uma segurança, todo um preparo, que vai fazer com que os problemas muitas vezes sejam menores, ou que tu tenha mais, espaço mental para lidar com eles, porque você não precisa lidar com outras E coisas. consiga resolver com mais assertividade também, Inclusive. né. Por exemplo, esse tipo de problema, tu tá com tudo isso redondinho feito, mas se tu tem uma equipe com 10, 15, 20 funcionários, pronto, é um prato cheio para tu ter vários, ruídos e problemas internos. Só que se tu tá amparado por tudo, tu sabe como lidar com aquilo de forma mais fácil, Tu tem um né. manual. Tu tem um manual, tu tem um manual, então tu consegue lidar com aquilo ali de forma mais fácil. Isso também traz um conforto, uma segurança interna muito importante para as decisões do teu negócio. Zama, e agora, pra gente ir finalizando aqui, porque se deixar a gente fica até amanhã conversando aqui, gente. Então a gente tem que botar um limite nessa conversa. Ainda que a gente não perdeu o fio da meada e foi para outros assuntos, assim, pelo menos Foi não difícil, não por enquanto. foi difícil, gente. Numa próxima vez que a Zamara vier, a gente vai deixar mais solto aqui, aí vocês vão ver. Zama, para finalizar aqui agora, eu queria que tu desse um conselho para outros empresários. Eu vou pedir para que tu dê um conselho mais focado para arquitetura, que é o teu nicho, mas se quiser dar de forma geral também não tem problema. Mas um conselho que tu daria para quem está ali se formando na faculdade, está querendo começar o seu negócio, ou está querendo entender como ser mais assertivo na sua marca, ter mais clientes. Qual o conselho que hoje, com toda a tua bagagem, com tudo que tu viveu, tu daria para essas pessoas? Tá. Vamos partir da ideia do recém-formado ou de alguém Isso. que está construindo o comecinho da sua empresa. Não que eu não esteja também, né? Estamos todos sempre aprendendo, mas eu acho que, principalmente dentro da área da arquitetura, a gente se forma com muita teoria e zero experiência. Eu não tô brincando, é zero de experiência. E é muito triste para uma profissão que necessita tanta experiência. Então, primeira coisa, trabalhar. Nada, nada ensina mais do que trabalhar, tá? Eu acho que falando já bem dentro da arquitetura. Agora, algo que se aplica tanto para a arquitetura quanto para outras profissões seria, primeira coisa, para de se comparar. Não, não, é fácil falar, né? É. Porque eu, porque eu já sofri muito com isso. Hoje sofro menos, mas primeira coisa, cada um é incomparável. Cada empresa, cada momento, cada visão, não existe comparação. Cada processo. Cada processo é completamente diferente, cada perfil de cliente que tu busca atingir, cada um é único. Então, não compara o teu bastidor com o palco do outro, porque o que a gente vê na sociedade, nas redes sociais, é o palco do outro, não é os bastidores. Nunca é, tá? E os bastidores são doídos, gente, não é fácil. Ai, nossa, vou empreender porque é super mais tranquilo. Sim, tu trabalha 3 vezes mais. Mas eu consigo sair a 1 hora da tarde se eu quiser, mas o resto do dia Ah, 1 hora da tarde eu vou na academia, não sei o quê, mas aí é 2 horas da manhã eu tô ainda trabalhando, então essa é a realidade que ninguém conta, É. né? Mas ainda assim é maravilhoso pelo fato, eu diria, de tu conseguir colocar e libertar aquilo que é só teu. Porque quando tu empreende, é sobre aquilo que você tem de visão. Todas as decisões são tuas. Então, sim, isso é muito legal.
ao mesmo tempo que é muito apavorante, tá? Mas o que eu quero falar sobre essa dualidade é que o primeiro passo para qualquer coisa é parar de se comparar e parar de olhar para os outros. E a Kanana sempre fez isso. Eu acho que tu sempre fez o que tu queria fazer. Acho que sempre foi o teu maior objetivo, que era conseguir ser profundamente em todos os aspectos da tua vida quem tu é. E isso assusta quem te cerca, porque a gente não está acostumado a ver pessoas extremamente verdadeiras em todos os sentidos. Mas ao mesmo tempo inspira, porque a gente está tão acostumado a ter que se moldar a situações, a pessoas, ao contexto, mas hoje em dia não dá mais. É tudo muito rápido, as coisas mudam muito rápido, as trends mudam muito rápido, eu não consigo acompanhar todas. E nem deveria querer conseguir. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre primeira coisa, o momento que tu parar de se comparar e olhar para o que os outros estão fazendo e conseguir mudar e dedicar esse tempo para olhar para dentro, para olhar para si, buscar em si aquilo que tu tem para oferecer para o mundo. Acho que a minha definição de propósito seria essa. Hum, acho que é isso. Maravilhoso. E eu concordo muito contigo na tua fala, porque a comparação ela é o que mata a identidade, né? Tem uma frase muito famosa que fala isso, e é o que é. É isso e ponto. Quanto mais tu se compara, mais tu morre um pouquinho mais dentro de ti. E aí tu se perde com muita facilidade. Então, tinha um conselho muito válido para quem tá começando aí, para quem tá precisando ouvir isso. Se conecte contigo, se conecte com a tua verdade e vá que nem cavalo de bandido, assim, só olhando, só olhando para frente. Zama, queria muito te agradecer por tu estar aqui comigo hoje, por ter dado esse pontapé no Pode Posicionar, onde o nosso objetivo é justamente falar todos esses bastidores, porque uma marca que está pronta para se posicionar, uma marca que pode se posicionar, ela passou por muitas coisas antes, ela passou por muitas questões antes. Então, o nosso objetivo aqui é justamente ter essa conversa. Fico muito feliz de tu ter vindo aqui hoje, de a gente ter conseguido conversar em menos de 5 horas, tudo que a gente precisava conversar. E de todo coração, obrigado. E vamos marcar uma próxima também, porque papo aqui nunca vai faltar. Isso é verdade, as duas falam bastante e eu que agradeço. Acho que é uma iniciativa bem interessante, porque é um assunto que rende muito papo em inúmeras áreas, então eu estou ansiosíssima para ver todos os outros profissionais que vão aqui trazer experiências dos seus negócios e que eles também consigam mostrar para as pessoas o quanto é importante esse trabalho do posicionamento e que sim, existe um momento muitas vezes para tu fazer isso, então precisa entender se tu tá no momento certo Hum. e até porque eu precisei entender isso, mas com certeza é um marco gigantesco na marca de qualquer profissional e que não tem como, todo mundo tem que fazer. Deixa agora, então, Zama, para o pessoal o teu Instagram, para que as pessoas possam te acompanhar, acompanhar teu trabalho, a tua construção, já que a Zama falou que ela está agora, ela vai começar ali no Instagram dela, então, para que o pessoal possa acompanhar a tua construção. Sim, meu arroba é Zamara Balestrin Eu vou deixar e escrito aqui embaixo também para você. isso. E lá tem basicamente coisas sobre arquitetura, muitos dos projetos que eu fiz, algumas parcerias muito legais, bem interessantes que surgiram inclusive nesse último mês e que eu acho que mostram muito também da essência do meu trabalho. E também tem um pouco da minha visão enquanto pessoa, o meu olhar sensível, eu diria, com relação a entender as coisas da vida, reflexões. Eu acho que é bem interessante para quem gosta de se conectar dessa forma, porque escolher um profissional para fazer um serviço para ti também é sobre se conectar, né? Com certeza. Então, pessoal, vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para quem quiser ir lá acompanhar ela, porque agora ela está sendo cobrada ao vivo, que ela precisa aparecer mais no Instagram, né, Samara? Então, acompanhem lá que vocês vão gostar bastante dos trabalhos e da rotina dela. Para vocês, quero agradecer muito quem acompanhou até o final. Quero falar que é um prazer muito grande poder estar falando sobre posicionamento e sobre outros assuntos, né, que vão surgindo no meio do caminho, principalmente com os meus clientes, né? Porque se tem algo que eu sempre valorizo muito são essas conexões e essas trocas com os meus clientes. E esse podcast, ele é um sonho antigo que finalmente está ganhando vida. E mais uma vez, meu objetivo aqui é te mostrar tudo que está por trás de uma marca que finalmente está pronta para se posicionar.
até o próximo episódio.